uma outra questão, cara, que eu gostaria de te ouvir, cara. Assim, eu tive com Marielle 3 vezes na minha vida. Uhum. A primeira postagem maldosa que você viu de Marielle, eu vi também. E eu fui para as redes sociais defender Sim. Marielle, né? Que era uma postagem, uma fake news. Uma pessoa sentada no colo de um bandido, uma covardia extrema. Poucos dias depois de Marielle ter sido assassinada. Não. No dia seguinte, né? No Não. mesmo dia, né? Na hora. Cara, que maldade, irmão. Na hora. Que maldade. Na hora, eu vou te contar isso. Bom. Primeiro, assim, a Marielle, que eu também gostaria muito de que as pessoas tirassem dessa loucura que a gente entrou, né, de uns contra outros e ninguém pensa. A Marielle é uma figura honesta, querida, carinhosa, mãe, filha, pessoa extraordinária. Pensem nisso, né? Uma pessoa que tem essas características, qualquer um de nós gostaria de conhecer. Ah, mas era de esquerda. Porra, se vocês acham que ser de esquerda ou ser de direita é mais importante que a pessoa ser correta, ser honesta, ser boa, né? Eu não posso conhecer ninguém de direita que é honesto, correto, bom. Não. Não posso conhecer ninguém de esquerda que é honesto, correto, bom. É assim mesmo que a gente vai dividir o mundo? É desse jeito que a gente vai olhar para a sociedade? Então, se você é de direita e tem um filho de esquerda, não vai ser seu filho. Se for o contrário, também não vai ser seu filho. É isso mesmo? É assim que a gente vai conduzir a vida? Espero que não, né? Enfim. Então, eu acho que o que a Marielle era uma pessoa absolutamente extraordinária. Competente, corria atrás, trabalhadora. Eu conheci a Marielle no mesmo dia que conheci o Zé Padilha, cara. Foi uma coincidência, assim, inacreditável. Cine Odeon, ônibus 174, o filme do Zé Padilha. Eu fui chamado para debater o filme, era um aluno de pré-vestibular comunitários, domingo, 9 horas da manhã, lotado de jovem. A Marielle estava na plateia assistindo, acabou o debate, eu e o Zé Padilha debatendo, conheci o Zé nesse dia. Ela ficou até o final e veio fazer uma pergunta para nós dois no final. E ficou eu, Marielle e Zé Padilha, isso em 2005, conversando no final. Então, o mundo, quem diria que, enfim, 2026, a gente estivesse aqui com tanta coisa que aconteceu depois disso, né? É assim a vida, né? Mais complexa do que a gente imagina que ela possa ser. E aí, Metel, eu tava lá nesse dia, cara. Eu sou coprodutor do 174 com o Zé Padilha, Pois né? Mas eu trocava as datas porque o Zé Padilha tinha me confundido. Ele falou, Metel, você conheceu Marielle na PUC, mas a Marielle também teve na PUC depois com a gente. Teve na PUC mas aí já no debate Tropa de Elite 1. Exato. E do 2 também, mas ela teve no ônibus 174 lá, como aluna, eu não conhecia. E ela ali começou a trabalhar comigo. Ela trabalhou 10 anos comigo. 10 anos juntos, né, todo dia. E a Marielle frequentava minha casa. Ela era uma amiga. Não era só uma pessoa que eu encontrava no trabalho, né? Uma pessoa muito, muito leal, muito amiga, muito cuidadosa, né? Ela teve uma filha junto com o tempo que eu tive filho, então as filhas tinham a mesma idade, né? Enfim, quando acontece o assassinato da Marielle, nenhum de nós esperávamos. Não tinha ameaça sobre ela. Ela tinha acabado de ser eleita, o mandato dela indo super bem. Ela era uma pessoa de grande liderança. Seria uma pessoa que iria crescer muito no Rio de Janeiro, né? Como deveria ser. Por isso que eu falo, assim, a luta pelo Rio de Janeiro é um Rio de Janeiro que possa ter mais Marielles nascendo, né? E não mais Marielles morrendo, né? Essa é a disputa que eu estou hoje. Então, quando eu apoio o Eduardo Paes, eu não estou apoiando alguém que eu tenho alguma dúvida de quem ele é. O Eduardo tem muitas diferenças comigo, mas eu apoio alguém que pode colocar o Rio de Janeiro num lugar, né, de diálogo, né, de centralidade, de política pública. A gente tem que derrotar o crime na política. O crime não pode estar na política, Pimentel. Eu posso ter alguém que eu não concordo, eu não posso ter um criminoso. Não posso ter alguém que tenha relações com o Comando Vermelho ou relações com a milícia. Eu não posso ter alguém assim, não posso governar com alguém assim, não dá, né? Então tem que derrotar o crime, tem que derrotar este mal que está hoje no Rio de Janeiro. E tem que quebrar o ciclo de 8 governadores afastados, né? O Rio de Janeiro precisa voltar para um mínimo de um eixo, né? A Marielle é assassinada. Uma quarta-feira eu estava na casa da Antônia, né? Que eu namorava a Antônia na época, estava na casa da Antônia, e toca meu telefone, e era jogo do Flamengo, cara. Flamengo na Libertadores, né? Eu não vou lembrar quem era o outro time que jogou contra o Flamengo. Vinícius Júnior estava no Flamengo ainda. E começa a tocar meu telefone, eu achei que eram meus amigos, querendo saber onde é que eu ia ver o jogo, né? Porque, enfim, coisa de flamenguista, né? E eu falei, eu não atendi na hora, aí, uma insistência, né, cara? Eu falei, pô, atendi. Era o Arley, que trabalhava com a Marielle, que tinha trabalhado comigo, falando, cara, o carro da Marielle foi baleado. Era assim a notícia. Ninguém sabia nada direito. Eu falei, bom, que história é essa? Aí daqui a pouco me liga o Marcelo, marido da Fernanda, que estava no carro. A Fernanda estava no carro. Sim. E ela sobrevive. E ela trabalhou comigo também.
Fernanda, e aí ele chorou, Xará, você já soube? Eu falei, eu soube que o carro da Marielle foi baleado, o que aconteceu? Não, a Fernanda tá aqui, a Fernanda estava no carro. A Fernanda estava no carro, tá aí do seu lado? Tá. Eu falei, cadê a Marielle? Aí ele falou, Marielle está dentro do carro. Quando ele falou, Marielle está dentro do carro, eu falei, não, peraí. Atingiram a Marielle? Ele falou, Marielle está morta. Aí, cara, caiu o mundo, né? Eu falei, caiu o mundo. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, onde é que foi? Aí ele me disse, mais ou menos, era perto da prefeitura. Eu liguei para a polícia. Eu liguei para o Rivaldo. Né? Eu liguei. Eu falei, cara, mataram a Marielle, acho que você vai lembrar dela, vereadora, etc e tal. Manda a delegacia de homicídios para lá, eu tô indo para lá agora. Eu cheguei junto com o Fábio, delegado da delegacia de homicídios. A Marielle estava dentro do carro, o Anderson dentro do carro. Quando eu olhei os tiros eram todos agrupados. Eu achei... Eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se era assalto, não sabia nada. Eu chamei o Fábio, eu falei, Fábio, que informação que você tem? Aí ele falou, cara, a informação que eu acabei de colher ali é que o atirador emparelhou o carro, mas não parou o carro, o tiro foi dado em movimento. Aí eu chamei o Fábio e falei, cara, se esse tiro foi dado em movimento, a gente está falando de um exímio atirador. Porque olha aqui os tiros, não tem nenhum tiro na parede. Os tiros estão todos agrupados aqui, em movimento. O Fábio chega para mim, delegado, e diz o seguinte, não tem 5 caras no Rio de Janeiro capazes de dar esse tiro. Aí eu olho para ele e falo, isso é o escritório do crime. Aí ele falou, tudo indica. Com Marielle dentro do carro. Isso naquela noite. E aí vem um jovem para mim e fala, você precisa ver o celular aqui. Aí eu falei, cara, não tem tempo de olhar o celular agora. Aí ele falou, não, é sobre Marielle. E aí eu olhei. Aí era uma mulher negra no colo de um cara negro. E a legenda era, Marielle era namorada de Marcinho VP. Não era Marielle. Não era Marcinho VP. Isso, o corpo da Marielle estava dentro do carro. Dentro do carro. Começaram a produzir fake news tentando matar a imagem da Marielle com ela morta dentro do carro. Porra, Pimentel. Que absurdo, meu irmão. Cara, isso é um nível de violência. Isso é um nível de... A gente não pode achar, cara, que um negócio desse... Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um nível de violência inacreditável. E não foi a única. Isso, cara, a gente não tinha tirado o corpo dela de dentro do carro para levar para o IML. Já estavam produzindo fake news para fazer uma disputa de que aquela vereadora de esquerda morta, na verdade... Falei, cara, a gente não pode deixar a sociedade ir para esse lado. Não dá. Entendeu? Isso me assustou demais. Eu falei, que isso? Eu falei, mas não é a Marielle, nem é o... Era um casal. Um casal de uma mulher... Isso persistiu durante mais de 2 ou 3 anos, até hoje. Isso é uma loucura, cara. Uma loucura. Uma loucura. Foi minha primeira intervenção, viu? Porque eu sempre me declarei eleitor do Bolsonaro, de direita, e eu fui para minhas redes sociais dizer que aquilo era mentira. Porra, e apanhei, viu, Freixo? E apanhei pra cacete, viu? Aí depois eu fui no podcast do Igor dizer que aquela foto era do Flow, né? Dizer que aquela foto era mentira. Não é razoável, né? Apanhei de novo. Aí depois eu contei a declaração de um comandante de batalhão, comandava o 41, que recebeu a Marielle no gabinete. Ele falou, Pimentel, a Marielle era extremamente doce e ela veio no quartel tratar sobre acessibilidade em comunidade, né? O batalhão estava fazendo operações e estava fazendo aquelas rampas para melhorar o acesso. E ele falou, pô, como essa senhorita era doce, porque ela chegou no quartel, eu estava com medo dela, né? Pelo histórico de enfrentamento. E ela foi o tempo todo gentil conosco. Cara, eu vou te contar. Teve uma época que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, a Marielle coordenou a comissão. E a gente numa conversa, uma época que estava morrendo, como agora, né? Estava morrendo muito policial. E eu falei, Marielle, não é possível a Comissão de Direitos Humanos ficar em silêncio pela morte dos policiais. A gente tem que fazer alguma coisa. No dia seguinte, a Marielle tinha ido na PM, tinha conversado com o setor de psicologia da PM, tinha marcado uma reunião e a gente bolou um projeto de atendimento aos familiares dos presos mortos que não tinha nenhum atendimento. Isso, a dica quem deu foram os psicólogos, né, da PM, né, o doutor Fernando na época, não sei se você lembra dele, porque as famílias ficavam sem nenhuma assistência da noite para o dia quando um policial era morto. E continua até hoje isso aí, viu? E a gente fez todo um protocolo de atendimento à família. Isso nasceu da Marielle, na Comissão de Direitos Humanos, pensando nesses policiais, né? Então, assim, não é razoável, entendeu? Sim. As pessoas não saberem quem é
mas achar que pode destruir, né? Eu só pensava assim, pô, a mãe, né? A filha, o pai. E Anderson? Cara, o Anderson era uma figura, assim, o Anderson tinha acabado de ser pai. Um menino, o Arthur, um menino com necessidades especiais. A felicidade dele, da Ágata, gigante por causa do filho, né? Tinha acabado de ser pai, um trabalhador, assim. Ele tinha trabalhado comigo como motorista na campanha de 2016, em alguns momentos, né? E era uma figura, assim, muito, muito querida de todo mundo. E a Marielle pegou ele para trabalhar na folga do motorista dela. Lembro disso. Né? E acontece isso e ele perde a vida junto, né? Freixo, hoje em dia, cara, na época da investigação, eu conversei contigo algumas vezes, tu até ligou para mim um pouco magoado uma vez, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando que o alvo era você, viu, cara? Eu falei, alguém me ligou, eu falei, bom, isso tem a ver com Cadeia Velha. O Freixo foi protagonista dessa investigação, né? Cadeia Velha. E Cadeia Velha prendeu boa parte da Alerj à época, né? Pelo menos 7 deputados presos ou 9 deputados presos na Cadeia Velha. Não lembro de quantos, mas foram muitos deputados do MDB presos na época. Foi muita gente. E aí, algum policial, como o doutor Fábio disse para você, isso é coisa de 5 pessoas que sabem fazer isso. Algum policial disse para mim, Metel, é Cadeia Velha e o Álvaro Freixo. O Lessa disse isso, né? No julgamento, o Lessa disse isso. Mas isso eu tô falando 4 dias depois da morte de Marielle. Não, era muito assim, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, né? Porque não se esperava, né? Eu sempre me cuidei muito, porque as ameaças são muito grandes, desde a CP das milícias. Então, desde 2008 eu tenho muita proteção, eu tenho muito cuidado, eu também me cuido, né? Você não me vê em qualquer lugar. Óbvio que se eu estou vivo aqui também é porque eu me preservei, né? Agora, porque o crime organizado é crime organizado, né? Se puder, eles vão fazer. E aí, Metel, a gente não estava entendendo ali. Quando essa investigação começa, eu recebi muita informação. E a verdade, cara, é que a Mostra Marielle destampou um bueiro no Rio de Janeiro, né? Porque, vamos combinar, começou a investigar o escritório do crime que nunca tinha sido investigado. Eu começo esse livro com o julgamento do Lessa, porque a juíza fala o seguinte, o senhor está me vendo? Ajeitando a câmera do computador. Eu achei aquilo muito forte, porque era a primeira vez que o Lessa olhava para o Poder Judiciário, né? E vamos combinar que o Lessa não matou pouca gente. Gostou desse recorte? Deixe o like, inscreva-se no Recorte Público e acompanhe os principais momentos da política brasileira.